Bom dia, meus queridos. Seguimos aqui no nosso propósito desse jejum de 40 dias e hoje nós vamos falar sobre a ousadia de questionar Deus. E o texto base desse nosso estudo é Êxodo, capítulo 32, versículos 11 e 12. Vou ler para vocês. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Por que hão de dizer os egípcios, com maus intentos o tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. É impressionante como Moisés tem uma ousadia de questionar Deus ao ponto de dizer: arrepende-te deste mal que tu estás prometendo para o teu povo. E eu fico pensando, quem nunca questionou Deus, né? Em um momento de frustração, de aflição, em uma situação que jamais esperávamos passar? É algo que é normal, que é natural, né? Da nossa condição humana, questionarmos ao nosso Deus. Será que essa atitude de questionamento, ela ofende a Deus? Nós precisamos considerar que há duas motivações para os questionamentos. Primeira motivação é querer saber algo, é usar o recurso das perguntas para ter algum conhecimento, para tirar alguma dúvida. E a segunda motivação é a descrença na grandeza e na soberania de Deus. É rebater os propósitos que foram estabelecidos por Ele e murmurar diante da concretização dos seus desígnios. Então, há essas duas motivações e nós devemos avaliar qual é a motivação que está nos levando a fazer um questionamento a Deus. Se nós estivermos com um pretexto correto, essa indagação ela é saudável. E ela revela intimidade no relacionamento, tal qual um filho procede com seu pai. A maioria aqui do grupo possui filhos, né? E os filhos são muito questionadores. Os filhos sabem que os pais têm respostas para as suas questões, os pais têm conhecimento maior. E esse questionamento, essa prática, ela traz intimidade. E é dessa forma que nós devemos questionar ao nosso Deus. Na Bíblia, nós vemos vários exemplos de servos do Senhor que o questionaram e eles não foram punidos por isso. O primeiro exemplo que eu trago hoje é o de Asaf, salmista. Nós vemos no Salmo 74:1, quando ele diz: Por que nos rejeitas, ó Deus, para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? O contexto aqui era o exílio do povo na Babilônia. E Asaf não compreendia por que tanto sofrimento. Ele se lamenta diante de Deus. E, paralelamente, acontece a destruição do templo de Jerusalém por Nabucodonosor. Então, era algo que trazia muita tristeza. E Asaf não conseguia compreender isso. Por que isso estava acontecendo? E ele interpretava isso como um abandono de Deus, como se Deus tivesse abandonado o seu povo, né? Mas Deus, o próprio Deus, ele manda que o povo construa casas lá na Babilônia, onde eles estavam, que o povo plantasse e colhesse daquilo que tinha plantado e que fosse feliz ali, né? Isso está registrado em Jeremias 29, versículos 4 e 5. Então, muitas vezes nós não compreendemos o propósito de Deus em determinadas situações. Ali Deus queria despertar o povo, mostrar ao povo os seus erros para que depois o povo fosse restaurado. Deus tinha uma restauração preparada para ele, mas naquele momento o povo tinha que passar por aquela aflição. O segundo personagem que eu destaco é Jó. Então, no livro de Jó, capítulo 34, versículo 5, nós lemos o seguinte: Porque Jó disse, sou justo e Deus tirou o meu direito. Jó, aqui nesse contexto, ele estava muito ressentido de seu amigo Elifaz, porque Elifaz estava argumentando que Jó estava passando por toda aquela aflição porque ele havia cometido algum pecado. E por isso ele estava muito triste. Ele estava dizendo que ele era justo, que ele não tinha cometido pecado, mas Deus
havia tirado o seu direito. Deus estava querendo mostrar algo a Jó ali em toda aquela aflição e ele não estava compreendendo. E o terceiro personagem que eu destaco é o próprio Jesus. Em Mateus 27:46 nós lemos o seguinte: por volta da hora nona, 3 horas da tarde, clamou Jesus em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O próprio Jesus questiona Deus e declara que Deus o desamparou. Mas Jesus, ele sabia, né, o que estava acontecendo. Ele sabia que Deus havia virado as costas para ele naquele momento ali específico, porque naquela situação os pecados da humanidade haviam recaído sobre ele e Deus, na sua santidade, não pode contemplar o pecado. Então, nós vemos como, no momento de aflição, como é legítimo esse questionamento, né? Um questionamento de alguém que está se derramando diante de Deus, abrindo seu coração, mostrando todo o seu sofrimento. Mas nós devemos sempre ter uma atitude de quem confia, de quem sabe que Deus está fazendo o melhor. E Jesus sabia disso naquele momento. Se nós andamos em comunhão com Deus, as aflições pelas quais nós passamos não têm a ver com aquilo que nós fazemos, mas elas fazem parte da nossa vida nessa terra. O próprio Jesus nos alertou disso no livro de João, capítulo 16, versículo 33, que diz assim: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus já está nos alertando que as aflições, elas são certas, elas fazem parte da nossa vida aqui. Mas qual deve ser a nossa atitude correta diante delas? Termos bom ânimo. Jó, ele era um homem religioso e ele queria garantir a bênção dos seus filhos. Nós lemos em Jó, capítulo 1, versículo 5, o seguinte: decorrido o turno de dias dos seus banquetes, né, os banquetes que os filhos dele promoviam, Jó chamava seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Quanta religiosidade, né? Ele estava querendo garantir a bênção. Ele nem sabia se seus filhos haviam cometido pecado, mas pela possibilidade ele já estava fazendo seus holocaustos, ou seja, não era nada direcionado, ele nem sabia exatamente, né, que pecados ele estava colocando ali naquele momento. Mas nada disso foi suficiente, nada disso o livrou de passar por uma experiência muito triste, né, muito dolorosa. Mas ao final do livro de Jó, o que ele diz? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Deus queria abrir os olhos de Jó para que ele deixasse essa religiosidade, para que ele tivesse um relacionamento verdadeiro com Deus e que ele entendesse que não era a sua integridade, não era a sua retidão que iria garantir que tudo iria bem com ele. Mas Deus tem os seus propósitos. E quando a aflição veio para Jó, ela veio para bem, ela veio para ensinar a ele aquilo que Deus queria revelar. No caso de Moisés, como nós lemos, né, a primeira passagem bíblica que nós lemos, o seu questionamento foi tão sincero, envolvido por uma motivação tão explícita de amor ao povo de Deus, que ele, o próprio Deus, aceitou os argumentos de Moisés. E ele não cumpriu a destruição que havia se proposto a fazer ao povo. Gente, eu fico impressionada como é que Deus aceita o argumento de um homem. Deus havia decretado a destruição do povo de Israel. Mas o questionamento de Moisés teve uma motivação que foi tão agradável aos olhos de Deus que ele mudou aquilo que ele havia determinado. No livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 14, diz o seguinte: então o Senhor mudou de ideia e não fez cair sobre o seu povo a desgraça que havia prometido. Na nova tradução da linguagem de hoje. Então, nós podemos questionar Deus, sim, como uma forma de desabafo, como um lamento, como uma forma de abrir o nosso coração diante dele. Ele nos compreende e ele aceita. Nós só devemos apresentar a ele um coração sincero, assim como Moisés fez e como esses exemplos que nós vimos aqui, né? E não nos limitar às indagações, não ficar
somente nas indagações, não ficar duvidando do poder de Deus, da soberania dele, não ficar duvidando dos propósitos elevados que Deus tem em cada situação. É preciso reafirmar a nossa fé naquele que tem os pensamentos mais elevados do que os nossos, aquele que domina sobre todo o universo e que sabe o que é melhor para nós. E dessa forma, com esse pensamento, nós seremos consolados em meio às nossas aflições, tribulações, seremos fortalecidos e teremos bom ânimo para passar por elas, se nós realmente depositarmos toda a nossa confiança no nosso Deus, na sua soberania e no seu amor por nós. Amém? Que Deus possa completar nos ensinando aquilo que Ele quer para nós no dia de hoje.